alunos! Chegamos hoje à nossa quarta e última competência do módulo de economia. E essa competência envolve uma variável que é super interessante de estudar, chamada de câmbio. Nós vamos entender hoje o funcionamento do mercado cambial. E o que é câmbio? O que é taxa de câmbio? A taxa de câmbio mede a relação entre duas moedas. Ou seja, quando eu falo que o dólar está cotado a R$4, por exemplo, eu estou dizendo qual é o preço do dólar em termos da moeda local. Então, quando se fala em câmbio, eu estou dizendo qual é a unidade de troca que existe entre as moedas de dois países. Essa taxa de câmbio, ela é super interessante de ser observada porque eu posso medir a relação entre as moedas de vários países. E o câmbio oficial no Brasil é o câmbio que acontece entre o real e o dólar. Mas existe também o câmbio real-euro, o câmbio real-peso argentino, o câmbio real-dólar canadense e por aí vai. O que é importante você compreender é como é que é determinada essa taxa de câmbio. A taxa de câmbio é determinada pela interação entre as pessoas que demandam ou que procuram moeda estrangeira, que são basicamente as pessoas que trabalham com importação, e as pessoas que ofertam moeda estrangeira, que são as pessoas que trabalham com exportação. A união entre demandantes e ofertantes determina qual é a taxa básica de juros de uma determinada economia. O que a gente precisa compreender é que o câmbio ele é uma parte do nosso entendimento, mas não é tudo. O câmbio, quando eu analiso a taxa de câmbio, eu tenho que analisar em que regime cambial a minha economia está. E nesse caso, existem 4 regimes cambiais fundamentais. Primeiro regime cambial é quando eu falo em taxa de câmbio fixa. O segundo regime cambial é quando eu falo de taxa de câmbio flutuante. O terceiro, de flutuação suja. E finalmente o quarto, de bandas cambiais. Eu preciso compreender quais são esses regimes de câmbio para que eu possa compreender como é que existe a relação de troca entre moedas de dois países. Primeiro ponto fundamental, qual é o funcionamento da taxa, qual é o funcionamento do regime de câmbio fixo? No regime de câmbio fixo, como o próprio nome diz, a variação da cotação da moeda não se altera. O que significa dizer, por exemplo, que se eu estabeleço que o câmbio é R$1, $1, esse câmbio vai ficar fixo de forma indefinida, até que o governo, por algum acaso, determine se ele quer mexer ou não nessa taxa de câmbio. Mas como é que essa taxa de câmbio ela fica fixa? Uma vez que ela é determinada pela interação entre demanda por moeda e oferta de moeda estrangeira. O governo, quando ele define que a taxa de câmbio é uma taxa fixa, o governo também está nesse mesmo sentido, dizendo que uma vez que eu tenha mais demanda, porque as pessoas querem importar mais, por exemplo, o governo vai passar a ofertar mais moeda para que o preço fique estabilizado. Do outro lado, quando as pessoas passam a ofertar muita moeda no mercado cambial, o governo passa a comprar essa moeda. Então é importante que você compreenda que regime de câmbio fixo não é um regime determinado na canetada, não é o governo que vai lá escrever que vai ser fixo e pronto. Mas o governo vai se utilizar de instrumentos para que o câmbio possa ficar em determinado nível de preço. E isso pode ser bastante custoso para uma economia. O regime de câmbio mais plenamente aceito pelas economias é o regime de câmbio flutuante. O que é um regime de câmbio flutuante? O câmbio, o preço ou a taxa de câmbio é determinada pela interação entre demanda de um lado e oferta do outro.
Então, nesse processo de interação, se define qual vai ser a taxa de câmbio e aí se define o preço da moeda. No regime de câmbio flutuante, não há intervenção do governo na economia. O governo não faz qualquer tipo de intervenção para definir qual é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio vai ser determinada pela união entre oferta de moeda e demanda por moeda. Esses dois tipos de regimes cambiais são os regimes mais extremos. De um lado, o câmbio fixo, do outro lado, o câmbio flutuante. Mas existem dois sistemas intermediários. O primeiro sistema é o sistema chamado de flutuação suja. E aí, o que seria esse regime de flutuação suja? Como o próprio nome diz, a moeda, o câmbio, ele é flutuante, mas o governo sistematicamente vai fazer intervenção. Por exemplo, o dólar está muito alto, a cotação está subindo muito. O governo coloca a moeda no mercado, oferta a moeda no mercado, a cotação cai. O dólar está muito baixo. O que o governo faz? O governo vai comprando moeda para subir a cotação. Então, o governo vai fazer isso sistematicamente. Mas a gente não vai saber exatamente quando o governo vai fazer. Essa é a característica da flutuação suja, que é diferente no caso das bandas cambiais. Quando eu falo em bandas cambiais, o governo vai fazer a intervenção e eu sei quando o governo vai fazer a intervenção. Por exemplo, o governo vai entrar vendendo dólar se o dólar chegar à cotação de R$5, por exemplo. Então, o dólar bateu R$5, o governo vai começar a vender dólar. O governo define qual é a banda. Do outro lado, quando a cotação bater, digamos, R$1,50, o governo vai entrar comprando dólar. Então, as bandas cambiais acabam sendo bastante diferentes do caso da flutuação suja, porque eu sei exatamente quais são os limites. Eu sei qual é o limite da banda cambial, tanto o limite superior quanto o limite inferior. No caso da banda cambial, no caso da flutuação suja, aliás, eu não sei qual é nem o limite inferior, nem o limite superior. Essa relação entre preços de moedas é uma relação muito sutil, uma relação muito sensível. E, aliás, não mostra toda a informação que nós desejamos. Por exemplo, eu sei que a taxa de câmbio, por exemplo, que se eu vou, por exemplo, para o Chile, e eu sei que a taxa de câmbio peso chileno real é de 250 pesos para R$1, por exemplo, essa informação não me ajuda muito. Porque a próxima pergunta que você faz é, não, tudo bem, é 250 para 1, mas quanto compra um peso? Será que o real vale muito na economia chilena ou será que o real vale pouco na economia chilena? Então, uma informação importante que você tem que levar em consideração é: eu posso ter cotações distintas, sim, mas isso não é a informação completa. Eu preciso entender o quanto aquela moeda compra, o quanto 250 pesos efetivamente compram, o quanto um peso efetivamente compra. Essa informação vai ajudar muito mais do que a informação simples e pura de que um real vale 250 pesos. Essa informação é importante que você compreenda, porque ela faz com que você entenda melhor a relação entre países. Os países se comunicam mundialmente por conta dos bens, sim, mas fundamentalmente por conta das moedas. E apenas lembrando, existe uma moeda que guia o funcionamento das economias, que é o dólar americano. Basicamente, todas as informações financeiras que nós temos no mundo, elas vêm em dólar americano. E isso é bem importante que você compreenda. Entendendo o funcionamento, entendendo o que é taxa de câmbio, entendendo quais são os regimes cambiais, entendendo que a taxa de câmbio pode não trazer informação completa, mas que eu preciso entender o quanto aquele volume de moeda efetivamente compra,
Com base nessas informações, a gente termina o entendimento da nossa quarta competência. Eu espero que tenha sido uma competência interessante para você, porque o conteúdo é super interessante. Você pode trabalhar os detalhes no seu caderno, então dá uma olhadinha no material, estuda bem, e é um conteúdo que você pode encontrar em qualquer página da internet, porque o tempo todo nós estamos trabalhando com os conteúdos de taxa de câmbio, porque o tempo todo sai a cotação, principalmente do dólar americano no Brasil. A gente vai dando uma paradinha por aqui, se encontra nos fóruns, quaisquer dúvidas vocês podem tirar com os monitores e no fórum de dúvidas da nossa ferramenta também. A gente se encontra por aqui, a gente para por aqui e se encontra em breve. Até lá!